Vamos aqui comentar sobre essa sucessão que está ocorrendo aí após a morte de Francisco e dar para as pessoas alguns elementos que nós consideramos importantes para que nós possamos entender aquilo que está acontecendo. Principalmente porque há muitos que são ingênuos e acham que agora a situação vai melhorar e que nós vamos ter um Papa verdadeiro que será eleito ali entre os cardeais que são mais conservadores e tal. E é importante a gente perceber que isso não é possível na atual conjuntura. É isso que nós queremos explicar. Inclusive, nós fizemos na segunda-feira uma explicação sobre toda essa questão aí da morte de Francisco, que há muito mistério em torno disso. As pessoas acham que nós estamos acreditando em fábulas e coisas que não têm sentido, mas apesar de nós não termos provas de muitas dessas coisas que nós estamos dizendo, há evidências que confirmam que de fato existe ali alguma coisa estranha. Então você veja que houve muito comentário no mundo inteiro a respeito desta nova modificação que Francisco tinha feito para que o caixão fosse fechado. E justamente por causa disso, eu acho que por causa desses comentários, resolveram ali no Vaticano, na última hora, deixar o caixão sempre aberto e fizeram ali o sepultamento dele dessa forma. Entretanto, nós continuamos imaginando que a morte de Francisco na segunda-feira de Páscoa é algo que foi planejado. Mesmo que ele estivesse gravemente doente, isso aí parece que era algo que se pode perceber, ele talvez poderia durar mais tempo e então quiseram, através de alguma forma, impedir que ele se recuperasse para fazer com que esse processo dessa eleição desse homem que vai terminar o trabalho de Francisco, então que esse processo fosse acelerado. Então é isso que a gente percebe. Inclusive, houve um testemunho que nós lemos aí nessa semana dos próprios médicos onde Francisco ficou internado, que admitem, segundo eles, foi a própria vontade de Francisco ali que os impediu de continuar o tratamento. Então, quer dizer, até onde a gente vai saber se foi a vontade dele ou se alguém disse, olha, não dê remédio, não dê tratamento nenhum, deixa ele morrer agora. Portanto, as pessoas, mesmo aquelas que conhecem alguma coisa da doutrina católica, ainda continuam com essa história de reconhecer Francisco como um verdadeiro Papa e dizer que estão rezando pela alma do Santo Padre, etc. Então ficam fazendo todo um cenário ali para colocar Francisco como um santo e alguém que foi um Papa verdadeiro, legítimo, quando na verdade nós vemos que a maioria dessas pessoas passaram todos esses 12 últimos anos criticando as coisas que Francisco fez ou as coisas que Francisco falou. Então nós sempre explicamos isso, nós procuramos aprofundar-nos na doutrina católica para nós entendermos que não é correto você criticar um Papa, que não é certo você desobedecer um Papa e que não é certo você falar mal, mesmo que seja do ponto de vista subjetivo, da pessoa de um Papa, quando ele é um Papa verdadeiro, um Papa católico legítimo. Então, por isso que nós sempre explicamos que nós denunciamos Francisco como impostor. Por quê? Porque nós temos as conclusões evidentes, claras, daquilo que ele disse, não é de uma coisa que nós estamos imaginando, mas daquilo que ele disse desde o começo, que não corresponde à doutrina católica. Então você veja que houve uma grande repercussão também no mundo sobre essa manifestação da grande loja maçônica da Itália, que fez uma homenagem para Francisco, afirmando que tudo aquilo que ele fez corresponde perfeitamente ao que a maçonaria ensina. Então eles dizem, inclusive, que ele
era o Papa dos últimos, dos excluídos, dos pobres, quando na verdade ele perseguia os católicos, ele acabou com a vida de muitos bispos, de muitos padres que queriam manter a doutrina ou manter a liturgia católica verdadeira. Tudo isso não passa de um teatro, de uma hipocrisia, e nós que fomos também castigados por esse indivíduo, nós manifestamos também a nossa indignação de ver que agora as pessoas não só o reconhecem como um Papa verdadeiro, mas ainda ficam prestando homenagens como se ele tivesse feito alguma coisa de bom para a Igreja Católica. Então é claro que ele representou essa instituição. A gente não diz que ele não é Papa no sentido de que ele não está ali representando a instituição do Vaticano atual. Então isso aí seria um absurdo, porque todos ali no Vaticano reconhecem que ele era o chefe do Vaticano. Então isso a gente entende, que ele foi o chefe, ou seja, o presidente daquele Estado do Vaticano, e que ele executou ali o protocolo daquele sistema que está montado no Vaticano. Temos quase certeza que quem será eleito depois de Francisco é o cardeal Zuppi. Nós já fizemos, inclusive, uma conferência sobre ele. Esse homem é comunista, esse homem tem todo o pensamento de Francisco e pior ainda do que Francisco. E ele é um homem extremamente bem situado, que conhece muitas autoridades, que está muito bem alicerçado nos poderes desse mundo. Então esse cardeal Zuppi é o homem que vai entrar depois de Francisco. E depois, se acontecer isso, nós vamos aqui vir fazer uma conferência para mostrar que a gente acertou no nosso prognóstico. Mas, se existe uma pequena possibilidade que ele não vença, por algumas questões aí que podem envolver, inclusive a questão da migração, porque eles querem que eventualmente seja eleito alguém que não seja da Europa. Então essa seria a possibilidade de trabalharem para uma outra eleição. Mas se normalmente as coisas caminham como está previsto, Zuppi será o sucessor de Francisco. Então o que eu acho interessante é a gente prestar atenção nessa entrevista do cardeal Miller, que o cardeal Miller, apesar dele ser também um pouco moderno, ele teve uma espécie de conversão. E ele foi uma das pessoas que, de forma mais incisiva, combateu a postura de Francisco. Então, de todos esses cardeais que se levantaram, porque o cardeal Sarrat não fez isso. Ele é um covarde. O cardeal Burke começou a fazer, depois abaixou a crista. E enquanto que o cardeal Miller manteve, pelo menos, o mesmo ritmo durante toda essa maratona aí desses 12 anos de apostasia do Jorge Mário Bergoglio. Então agora ele veio, fez uma entrevista e ele disse uma coisa que nós deveríamos prestar atenção, porque isso que ele está dizendo aqui tem todo o sentido. Então veja ali, ó. Ele garantiu que a Igreja Católica enfrenta o risco de um cisma se o próximo Papa seguir a linha liberal promovida nesses últimos tempos. O cardeal expressou como vê a situação atual da Igreja em uma entrevista com o jornalista Tom Kington, do jornal britânico The Times, realizada em seu apartamento, localizado a poucos metros do Vaticano. Então veja aqui que o cardeal Miller, ele, aqui na véspera do conclave, a primeira coisa que ele diz é que a eleição de um Papa não tem nada a ver com aquilo que se viu ali nesse filme Conclave, que eles fizeram também, não foi por acaso, porque já sabiam que o Francisco já ia partir em breve. Então tudo ali é para influenciar a Igreja no sentido de caminhar na direção que eles querem fazer. O objetivo deles é simplesmente fazer com que a estrutura da Igreja Católica se coloque totalmente a serviço dessa nova Igreja que é ecumênica, que não tem nada de católica, que não tem mais a autoridade de um Papa que ensina, mas simplesmente de um paizão que abraça as criancinhas e fica ali cantando as musiquinhas no meio do circo. É isso que eles querem transformar o papado. Então, veio o cardeal Miller agora dizer o seguinte, que se eles elegerem
um tipo como o Zuppi ou como o Tuccio, que são ultraliberais, então haverá um cisma. E nós temos muita esperança nesse cisma. Por quê? Porque, como a gente está sempre dizendo, a esperança da Igreja Católica consiste na eleição de um verdadeiro Papa. E nós explicamos que a eleição de um verdadeiro Papa não pode acontecer com esses cardeais que são ilegítimos. Então, os 133 que vão votar ali, entre eles, mais de 100 foram escolhidos por Francisco, essa gente é ilegítima, essa gente não tem a fé. Então eles foram promovidos como cardeais simplesmente porque eles são pessoas que estão a serviço desse sistema. Porque se uma pessoa hoje se apresenta como católico e se compromete a defender os valores que a Igreja Católica sempre defendeu, essa pessoa dificilmente é ordenado padre. Muito dificilmente ela chegaria a ser bispo. E seria impossível dessa pessoa chegar a ser, como nós estamos prevendo. Vão eleger alguém pior do que Francisco? O cardeal Miller estaria a favor de um cisma. E nós estaríamos também dando esse apoio. Não porque nós defendemos a tese herética de que Francisco tenha alguma forma de papado material, não é por isso. Mas é por causa dessa lógica de representação. Porque a igreja precisa ser representada por alguém e só é possível eleger Papa através de uma representação internacional. Então precisa haver um movimento internacional para que nós consigamos eleger um Papa de forma correta. Não por cardeais, mas por bispos conscientes da importância desse cisma para se recuperar o catolicismo. Então por isso que eu considerei essa entrevista do cardeal Miller muito importante e nós pretendemos voltar nisso, porque esse tema aqui é, depois de Monsenhor Viganò, a notícia mais esperançosa que nós tivemos nesses últimos anos, na medida em que as coisas estão começando a se mexer na direção desse futuro Papa que Deus vai dar para a igreja. Porque vai chegar um momento que a igreja precisa realmente perceber a necessidade de romper com a estrutura do Vaticano que está dominada pela maçonaria e entrar numa nova estrutura e proteger um Papa verdadeiro em outro lugar que não seja ali em Roma.